Boa tarde a todos. Felicíssima de estar aqui novamente com os amigos, os conhecidos, nosso colega, desembargador Marcos Augusto de Souza e sua dileta esposa, né? Estão aqui também presentes. Ao nosso juiz que está ali. Tudo bem? Estamos aqui, então, todos presentes. Eu estou agradecendo ao evento e o faço pedindo ao doutor Marco Túlio que transmita aos nossos organizadores os meus sinceros agradecimentos. Eu acho que é a 4ª vez que eu estou aqui. E, realmente, assim, um evento que eu fiz uma comparação para o meu neto, que ele queria saber por que eu ia viajar, o que eu ia fazer, né? Ele tem 16 anos. Eu disse assim, eu vou comparar esse evento ao Rock in Rio, entendeu? É uma coisa assim que todo mundo quer ir, porque é interessante, a gente ouve muita coisa interessante, e ele gostou, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Nós estamos aqui num Rock in Rio tributário, né? E é muito bom, é muito bom. Eu sempre digo para os colegas, a coisa melhor do mundo que a gente tem a fazer é sair da bolha, né? Sair da bolha, sair daquele nosso mundo das 4 paredes. E eu sempre digo, a atividade do magistrado, ela é solitária, né? Você vive dentro de você, você tem uma assessoria maravilhosa, tal, mas é solitária. Então, você vive aquele dia a dia ali, às vezes muito angustiante, né, colegas? E realmente não é fácil. Mas escutei uma coisa tão maravilhosa hoje aqui, que realmente, assim, é bem interessante mesmo. E eu, que sou uma pessoa que sempre busquei a solução de conflitos através da conciliação, nosso procurador da Fazenda Nacional trouxe algo que está realmente mudando a mentalidade do poder público, da Procuradoria da União, da Procuradoria da Fazenda, que estão buscando diminuir essa litigiosidade através do consenso, através da conciliação. E nós temos um exemplo magnífico em Brasília, na 5ª Vara Federal, nós fizemos um acordo numa execução invertida, né, de uma ação coletiva que tem 12 mil exequentes. E esses 12 mil exequentes receberam, então, os valores apresentados pela Fazenda Nacional e concordaram com eles. Ou seja, imaginem os senhores uma vara tendo que processar 12 mil execuções. Isso tudo por quê? Para evitar litigiosidade e evitar desgastes. E eu chamo isso economicidade. Porque se economiza, o procurador ele pode se concentrar em outras situações. Então, isso, os parabéns. Realmente, a estabilização das decisões pode passar por um rigor de uma triagem, quais que devem ser recorridas ou não, e chegar até num consenso, né, dentro do possível. Então, isso é muito importante. O tema que me foi colocado é a exigência de garantia como condição para oferecimento dos embargos da execução fiscal. Mas eu fiz um apanhado geral porque, efetivamente, o tema do evento, além de prestigiar os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça, fala em tributação e desenvolvimento, né? Esse desenvolvimento que passa por uma tributação séria. E essa tributação tem que ser séria para não chegar num grau de execuções assim infindáveis, né? Eu fiz aqui alguma coisa bem rapidinha, até pedir ajuda à minha filha, porque o meu tempo está curto. Eu hoje estou afastada da jurisdição, porque eu sou corregedora nacional do tribunal. Eu sempre digo, é o maior tribunal desse país e é o mais importante. E, no mundo, é o maior em termos de territorialidade, que é o nosso Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que ocupa-se de 13 estados da federação, mais o Distrito Federal. E é um tribunal nacional por conta do Foro da União, ser na primeira em Brasília, e faz com que nós julguemos, principalmente na área tributária, processos oriundos de São Paulo, Rio, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, enfim. Então, é um tribunal nacional, efetivamente, mas com uma jurisdição imediata e direta em 80% do território nacional. Então, eu estou visitando todas as nossas sessões judiciárias, isso tem me
feito mais na área, estou na área administrativa com jurisdição só na Corte Especial. Então, estou afastada da maravilhosa matéria da 8ª turma. Estamos aqui com o excelente representante, o desembargador Marcos Augusto, que está lá na 8ª turma. Eu sinto muita saudade, viu? Bastante saudade. A atividade jurisdicional está assim na veia, né? Coisa. Mas a administrativa também está sendo muito, muito gratificante, muito. Eu acho que eu estou me aproximando tanto dos magistrados que estão lá naqueles rincões, né? Por exemplo, acabei de vir do Piauí, né? Então, eu fiz todo. E fui para Manaus também, fui para Tefé, Tabatinga, né? Fui para Roraima, Rondônia, enfim. Mas está sendo muito bom. Mas o fato de estar aqui, inclusive, quando a professora Isabel me mandou um WhatsApp. E aí? Não vai confirmar a presença? Eu falei, calma, deixa eu ver minha agenda aqui. Eu tive que fazer uma revisão na agenda para poder estar. Mas eu disse a ela, para mim é muito gratificante estar lá, por vários motivos. De estar com os amigos e estar revendo a matéria, né? Estar me atualizando. Inclusive, falei com o doutor Eduardo, que a matéria que Sua Excelência trouxe, para mim, é totalmente novidade, né? E interessantíssima, a matéria é muito interessante, eu acho que vai haver um desenrolar muito grande, mas achei muito interessante. E nós vamos passar por... Inicialmente, encontrei aqui na saída, na minha chegada, ele já estava saindo, o Everardo Maciel, que é um grande amigo, ex-secretário da Receita Federal, uma pessoa, uma cabeça maravilhosa, inclusive tem, juntamente com o doutor Hamilton Dias de Souza, juntamente com Sacha Camon, juntamente com Isabel, maravilhosos textos a respeito da reforma tributária, que eu acho que os parlamentares deveriam ler antes de tomar qualquer decisão, porque, efetivamente, são os que sabem, né, os que sabem a realidade que estão fazendo. Aí encontrei Everardo e eu sempre conversamos muito sobre a famosa carga tributária, né? E até disse para ele assim, que aquela famosa frase de Benjamin Franklin, né, que diz que os tributos, ele diz assim, até deixa eu copiar, ler aqui para não me confundir. Ele diz que tem duas coisas certas na vida, é a morte e os tributos, e os impostos, mas há só uma diferença, a morte não fica pior cada vez que o Congresso se reúne, né? Então, é verdade, então, cada vez que se reúne lá, a morte é uma só, mas o tributo complica. E aí, deixa eu tentar passar aqui. Há duas coisas certas que eu acabo de falar, né? E os tributos são a fonte de recurso financeiro para o Estado. Eu sempre digo o seguinte, é importante o pagamento de impostos, é necessário, é a vida, é a injeção do Estado, é o sangue do Estado, são os impostos. Mas, como diz o doutor Tiago, mas ele não está aqui agora, o doutor Tiago, ele deu uma entrevista, acho que é ao Jota, né? E o doutor Tiago diz assim, que o brasileiro não paga tributo porque não sabe o que pagar. E, de repente, é isso mesmo. Aí eu fiz um levantamento aqui, muito en passant, isso já me louvando aqui, inclusive, de um trabalho feito pela OCDE, no caso de a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que fizeram um levantamento. E pasmem, né, uma coisa que eu sempre vi que fazer uma compilação da legislação tributária nesse país é urgente, emergente, é necessário, é rápido. E, em 2007, foi feito esse levantamento interessantíssimo, que diz assim, que desde que a edição da Constituição no Brasil, publicou-se, olha o absurdo, 5.400.000 textos normativos após a Constituição, que corresponde a 769 normas por dia. Dados esses colhidos em 2017. Eu não sei se atualizar agora quanto é que vai dar. Na esfera federal foram editados 163.129 normas desde 88. Ou seja, 15,96 regras por dia. Deixa eu... Aqui está dando. Os estados foram responsáveis pela criação de 1.460.985 normas e os municípios por 3.847.866 normas.
Nesse vasto universo de regulação, 45% se refere à tributação, mais de 363 mil normas, dentre as quais 31.221 são normas tributárias federais, 110.610 estaduais e 221.948 municipais. E somente 4,13% das regras editadas nesse período não sofreram nenhuma mudança, o que comprova que essa complexidade de textos, parece-me que ela é feita justamente para que ninguém entenda mesmo, né? Então, excesso de normas, é muita norma. Aí o contribuinte não paga por quê? Porque ele não sabe? Primeiro, o contribuinte ele tem que ter uma estrutura de um contador, de um administrador para pagar. Então, ele confia naquele administrador. Certa feita, voltando lá no meu tempo de desembargadora, componente da 8ª turma, chegou a mim um empresário, quase chorando mesmo, um empresário de Manaus. E disse assim, olha aqui, doutora, eu vou dar aqui, vou mostrar para a senhora, olha aqui o que eu recebi. E ele estava com uma violência de uma multa em cima dele, realmente. Ele disse assim, olha, mas a culpa não é minha, é do contador, eu não sabia que tinha que pagar esse negócio. E é a realidade. Hoje, o contador responde criminalmente, etc. Mas antes, não. Então, ele pediu dinheiro para pagar, eu mandava, mas eu não sabia que não pagava. E ele não falou que tinha que pagar isso? É verdade. Porque, na verdade, o complexo normativo é tão grande, a tributação, a fórmula de cálculo, tem que... Ou faz uma... E prefeito, então? Prefeito, então, dá pena. Nossa, tem prefeito que chega lá e fala assim, ajuda nós. Não tem como, né? Então, é essa tributação aí. Eu até digo aqui, há de se concluir pelo número acima indicado, que, pela própria observação do cotidiano dos contribuintes brasileiros, que a administração tributária está sistematicamente violando nos direitos mais elementares do cidadão contribuinte, reconhecido como princípio da segurança jurídica. Aí nós temos excesso de normas, excesso de interpretação, excesso de tudo. Então, cada dia, como diz desembargador Hércules Fachoses, Sua Excelência aqui, falou que o juiz pode até tirar passaporte tudo mais de todo mundo. Falei, tudo bem, tem que tirar mesmo, ele vai gastar lá fora, tem que pagar aqui dentro, o que é isso? Aí, veja, então, eu digo sempre da segurança jurídica e passo por aí o desconhecimento das regras tributárias que levam as pessoas a não pagar. Eu sempre saio do pressuposto que todos... Eu entendo que as pessoas todas são pessoas honestas, pessoas que são responsáveis, pessoas que não querem o mal do país, pessoas que realmente querem pagar. Passa-se por aí, por desconhecimento mesmo ou por necessidade, a ponto de chegar, às vezes, para nós, assim, juízes, situação que a empresa não pagou, porque ou ela pagava tributo ou ela pagava salário. Enfim, né? Então, são coisas que realmente há de se pensar aqui. No que concerne à arrecadação de recursos para os cofres públicos, as multas tributárias correspondem a significativa parcela. Então, veja só, nós temos o débito em si, mas aí o que vem de arrebentando mesmo são as multas. Apesar da expressiva crise econômica que assola os brasileiros, as autuações da Receita Federal atingiram, em 2017, o patamar de 204,99 bilhões, sendo este o maior resultado desde 1968, quando, então, passamos para o processo de abertura política. É coerente afirmar que o acréscimo de autuações não decorre exclusivamente de atos ou omissões dos contribuintes. É resultado também da necessidade do Estado em angariar fundos, não é? Eu até trouxe um dado aqui, que eu tirei realmente assim, eu até conferi, porque eu fiquei tão assustada que eu conferi. Opa! No CARF hoje estão em litígio 614 bilhões em 119 mil processos administrativos. Veja, o valor lá considerado como já devido. Este é o problema, né? Considerado como devido, mas está no CARF e ainda está dependendo de decisões que poderão ser administrativas ou posteriormente judiciais. Então, hoje o CARF tem para ele, como se tem lá de crédito, 614 bilhões.
A possibilidade de se valer da instância administrativa e depois da judiciária decorre do fato que o texto constitucional vigente não prevê a figura do chamado contencioso administrativo, o que vincula a figura do Estado juiz ao Poder Judiciário. É certo que a excessiva produção legislativa é proporcional à abundante e cada vez mais complexas relações entre o Estado arrecadador e os contribuintes. Por isso, os princípios da segurança jurídica e da legalidade estão vinculados, por decorrência, às garantias constitucionalmente asseguradas aos contribuintes quando se socorre do direito de petição. A linha A, do inciso 34 do artigo 5º da Constituição, sendo protegidos também pelo direito do devido processo legal. Aí eu venho ao princípio constitucional de acesso à justiça, porque nós estamos falando da litigiosidade, do excesso da litigiosidade. Esse princípio de acesso ao Poder Judiciário, ele mudou e muito após a Constituição de 88. Até a Constituição de 88, esgotar-se-iam as vias administrativas para depois judicializar, né? Então, as portas do Poder Judiciário abriram-se. E a nossa Constituição, como diz Eurico de Santi, é muito boazinha, né? Então, ela abre o Poder Judiciário no Brasil, principalmente federal, eu acho que o federal mesmo, é o Poder Judiciário mais democrático e libertador que tem. A começar pelas custas. A começar pelas custas. As custas são ínfimas. Então, hoje, é comum se ouvir que o agente do INSS, quando é lá pedido uma certidão, ele diz assim, não, entra na justiça. A frase é, entra na justiça. Então, efetivamente, porque aqui as custas são baixíssimas, o Estado ainda concede a advocacia pública, enfim, a defensoria pública. Isso faz com que o excesso de litigiosidade chegue a grande nos nossos... Não chega a nós. Obrigada. E eu coloco aqui, sobre acesso e tal. Eu fiz um texto maior, mas eu vou fazer sumariar, porque eu estou vendo aí que as horas... Eu não sabia que o período era tão curto, né? Mas vamos lá. Enfim, aí eu trago Carnelutti, né? O famoso Carnelutti que a gente aprendeu lá nos nossos bancos escolares de graduação, que ele diz que a LIDE, a correlação à LIDE, né? Que na justa composição da LIDE, que Carnelutti traz, aí nessa justa composição da LIDE, o Estado poderia nem recorrer de decisões justas, né? Mas o Estado tem que recorrer, enfim. Bem, passamos aqui, eu estou dizendo, são 4 elementos indispensáveis para configurar adequado acesso à justiça: admissão ao processo, modo de ser do processo, justiça das decisões e efetividade das decisões. Né? Por vezes, nós damos decisões que são inexequíveis. E aí, onde entra, que eu sempre digo assim, processo conciliatório. Não tem como. Tem decisões que são inexequíveis. Não tem como. Então, vamos para o processo conciliatório, que é o que nós estamos fazendo agora com essas execuções invertidas. Porque, efetivamente, não chegaria a lugar nenhum. Vamos passar aqui diretamente. Passei esse caso, agora vamos... falo também do princípio da proporcionalidade, princípio constitucional da proporcionalidade, que a administração pública, a utilização como prescrição de conduta aos agentes públicos somente possa ser obrigatória na segunda metade do século XX, embora já tivesse sido mencionado por alguns autores na área do final do século XIX, esse princípio passou a ser importância estruturalmente reconhecida, ainda não prevista expressamente em todos os normativos. O princípio da proporcionalidade demanda que a decisão administrativa observe 3 requisitos: adequação, indispensabilidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Isso, se os agentes públicos cumprissem um pouquinho mais seu papel. Hoje o Poder Judiciário Federal está sobrecarregado. Hoje nós lá na primeira região, os juízes desembargadores da primeira região, talvez vocês não tenham ideia do acervo que nós temos. Nós temos colegas que estão
numa primeira sessão, com 40 mil processos. Né? Na 8ª turma também, que eu acho que a 4ª sessão sempre teve uma distribuição muito grande, muito alta, muito parecida com a primeira sessão, mas nunca foi vista dessa maneira. E digo aos senhores, nossos juízes, nossos desembargadores, isso eu estou dizendo comparando a outros tribunais, são verdadeiros heróis, porque, efetivamente, o volume de processo é imenso, né? É imenso. Eu sempre digo assim, no início, nós temos lá o Supremo Tribunal Federal, Vossas Excelências podem olhar, tem lá o acervo no museu, que os votos eram feitos com caligrafia belíssimas, né? Os votos eram lindos, talvez um por mês, tal. As sentenças também, uma ou duas por mês, olhe lá, manuscritas. Aí veio a máquina de datilografia, aí foram 5. Aí veio a máquina de datilografia com corretor, 10. Aí veio o maldito computador. Dá 2.000 sentenças por mês, lá tranquila. Aí, lá embaixo, nós temos 620 magistrados produzindo. E lá em cima nós temos só 24 desembargadores com a atuação jurisdicional. Impossível, né? Não tem, é uma conta que nunca vai chegar a lugar nenhum. Aí nós chegamos no pior problema que nós temos, chama-se execução fiscal. Execução fiscal na Justiça Federal é algo assim inimaginável. Nós temos varas com especialidade de execução fiscal, tem 60 mil processos. E aí, né? O que nós vamos fazer com isso? Não tem como. Eu tive num evento agora do CNJ, que foi realizado no CJF, sobre exatamente a questão do gargalo da Justiça Federal com relação às execuções fiscais. Mas o nosso maior problema não está nem na execução fiscal oriunda da Fazenda Nacional. Nosso maior problema está nos conselhos profissionais. E foi me dada a palavra, e lá estavam representantes dos conselhos profissionais. E eu disse que é verdade. Os conselhos profissionais, eles preferem executar, que é mais baratinho, do que mandar um AR para o devedor. É mais barato mesmo. É mais barato judicializar, executar, do que mandar um AR. Alguns juízes nossos aqui de Minas começaram a exigir que fosse apresentado, ao menos, uma comprovação de que o devedor teria sido notificado, sob pena de extinção do feito. O juiz sentenciava extinguindo o feito. O conselho recorre. Recorre. Bem, eu, na época, na 8ª turma, eu mantinha. Não obedecia à determinação judicial de juntar documento, não. Hoje, os conselhos profissionais estão assim... Eu penso, eu não sei como é que está lá agora hoje, mas numa época eu fiz uma triagemzinha rápida de execuções fiscais. Nossa, assim, 60% era execução oriunda dos conselhos profissionais. E eu disse para eles naquele momento, né, assim, quase apanhei. Né, imagina, o juiz que ficou lá trabalhando, ele... É muito. E assim, agora, deu uma queda pouquinho por conta das 4 anuidades, que tem que ser 4 anuidades, mas mesmo assim, o valor é pequeno, e o trabalho é enorme, e é uma execução que não chega a lugar nenhum. Por quê? Eu disse assim, por que o conselho profissional não usa de outros métodos que ele tem à sua disposição, que é a suspensão da atividade profissional? Ele pode fazer isso, não é? Antes de chegar a uma execução. A execução seria assim, o último passo. Mas por que eles não fazem isso? E falei mesmo, foi aí que eu quase apanhei. Porque isso não dá voto. E se ele executa, a execução fica lá, passa a eleição, o camarada nem foi citado ainda. Então, mas se ele mandar suspender a carteira, não ganha eleição. Então é melhor fazer isso. E é verdade, é a realidade. Então, hoje a Justiça Federal está abarrotada de execuções fiscais de valores ínfimos. E que
não vai chegar a lugar nenhum. E, por falar nisso, nós fizemos, a 4ª sessão, fez um projeto junto à Fazenda Nacional, a regional, exatamente nesse sentido de economicidade e racionalidade. Nós fizemos um projeto, o desembargador Marcos Augusto há de lembrar, eu acho que o desembargador Hércules também, quando nós fizemos aquela triagem de execuções até R$20 mil, que estavam paralisadas, sem devedor localizado e sem bens, há mais de 5 anos. E a Fazenda Nacional criou, dentro da regional, um núcleo só para analisar esses processos, e nós tivemos uma baixa de quase 8 mil processos, que efetivamente estavam nessas condições. E eles mantêm o núcleo lá. Agora, eu não sei se estão continuando, porque esse acervo é um acervo muito antigo, né? Então, onde nós chegamos? Numa situação de racionalidade. Nós precisamos. Então, para evitar essa litigiosidade, é necessário fazer uma prévia junto aos devedores, uma possibilidade de negociação. O Estado de São Paulo, nas suas execuções, nas suas CDAs, nas dívidas tributárias, fizeram um trabalho sensacional de parcelamento, com exclusão de juros e multa, etc. Deu muito resultado, em vez de judicializar. Então, acho que tem que ter essa consciência. Tempo esgotado. E está mesmo, bem esgotado. Isso que eu acho que eu até passei, né? Desculpa. Queria falar muita coisa, mas depois eu vou deixar esse meu trabalho aí para alguém, eu acho que o próprio organização se incumbe de divulgar. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós temos muito a fazer. Existe uma... Eu sei que a Justiça Federal... Eu trouxe aqui, inclusive, os dados e números do CNJ, mostrando aí o número de execuções, estou puxando mais para a Justiça Federal, e estou trazendo mais aí, depois, então, estão todos aí nesse meu trabalhinho, fica à disposição. É muita coisa, né? Agora, eu não falei do principal que eu ia falar. Da questão da não necessidade da segurança do juízo para os embargos de execução, né? Houve 2 minutinhos também. Voei, desculpa, voei mesmo. Então, o que é o meu tema, na verdade, é justamente isso, a exigência de garantia, condição para oferecimento dos embargos de execução. Então, pelo Código de Processo Civil, hoje, no direito privado, é possível, sim, judicializar, ingressar com os embargos de execução, até para afrontar multas, né? Eu ia trabalhar nas multas, excesso de multas. Ele é cobrado, ele tem o único instrumento de defesa, qual é? Embargos de execução. Mas, para ele entrar com embargos de execução, ele tem que garantir o juízo. Como é que ele garante o juízo? Ele tira do seu capital de giro um valor exponencial para garantir, ou ele paga um seguro-garantia para garantir, ou ele paga uma carta de fiança para garantir. Então, e é o dinheiro, presta atenção, que fica lá parado. Sai do empresário, do contribuinte, e fica parado. Nem a fazenda pega, nem ele pega, fica lá só no fundo, né? Aquele fundo que fica lá rodando. Mas e aí? Aí o Superior Tribunal de Justiça, num recurso repetitivo, entendeu de, naqueles casos em que o devedor fosse hipossuficiente, então ele não precisaria estar garantindo o juízo. Posteriormente, agora, o ministro Luiz Gurgel veio num voto brilhante, mas esse voto foi aqueles casos que o juiz, de ofício, manda complementar a garantia, de ofício. Caso que nós já julgamos muitas vezes lá, que o juiz, sem ter sido instado, ele, de ofício, determina que se faça a complementação da garantia para o recebimento dos embargos. E, neste voto do ministro Luiz Gurgel, o ministro Luiz Gurgel trouxe essa questão à baila, no sentido de que é possível, sim, os embargos serem aceitos sem esta garantia, Vem mais. Aí diz assim, mas nós temos a pré-executividade. Só que a pré-executividade tem os seus limites, não é possível. Eu entendo o seguinte, o desembargador Hércules até disse, qual é o objetivo da norma? Arrecadar. Agora, veja, se você tira aquele dinheiro do patrimônio, do capital de giro da empresa, você está matando a empresa.
ela talvez não consiga pagar o crédito no final. Então, são coisas que têm que ser equilibradas. Este voto do ministro, ainda eu acredito que vai ter mais debate sobre ele, inclusive vai ter aí possivelmente embargo de divergência entre as turmas, porque ainda está na sessão, mas é algo que já está se alinhando. Veja, o pobre do contribuinte devedor, eu digo pobre pelo seguinte, que ninguém deixa de pagar porque quer. Existem, sim, no mundo real, pessoas ruins, mas eu sempre vivo no mundo irreal, né? Meu filho fala que eu vivo no mundo de pônei, porque eu acredito em todo mundo, que eu gosto de todo mundo, é isso aí. Mas não é. Agora, veja, você tira, você faz o garantido, você dá garantia lá, você dá garantia no imóvel, que você não pode depois vender, trocar, trabalhar esse imóvel no patrimônio. Então, existe uma série de coisas. Esse voto do ministro Luiz Gurgel, achei bastante interessante, mas ele foi calcado nessa questão da complementação da garantia. Então, eu acredito que, a partir dali, deva seguir em frente. Desculpe atraso, passei do horário, né? E me desculpem, me perdoem, mas é que é tão gostoso falar aqui que... Muito obrigada pela atenção de vocês, tá bem?